Um feliz 2018, gente! Primeiro vídeo do ano e eu estou aqui para fazer, enfim, um vídeo de apresentação formal. Se você é novo por aqui, bem-vindo! Meu nome é Karen Portela e eu parei para pensar que eu nunca fiz um vídeo de apresentação. Só que esse vídeo vai ser bem diferente. Porque quem já é velho por aqui, porque estou há 6 anos aqui no YouTube, nesse vídeo eu vou contar todos os meus podres. Quero falar um pouquinho da minha história, assim, não só como o Draw My Life, que eu contei um lado da história, mas contar o lado da história que sempre tentaram saber um pouquinho, que eu nunca parei para sentar e gravar e falar a real. Vou contar nesse vídeo para vocês me conhecerem melhor e a gente começar um ano assim, sabe, bem íntimos. Um livro aberto. Esse é o tour da minha vida. Bora lá começar! Meu nome é Karen Portela, eu tenho 31 anos, sou casada há 6 anos, estou há 10 anos num relacionamento, sou mãe e estou aqui no YouTube há 6 anos também, o mesmo período que eu tenho de casamento, eu tenho de YouTube também. E assim, já passaram muita gente por aqui, comecei de um jeito, mudei, sou uma metamorfose ambulante, mudo de cabelo. A essência, eu acho que ela prevalece, apesar das pessoas falarem assim, nossa, você mudou muito. Eu sempre tive essa essência, é que as pessoas fazem muito uma leitura de você pela sua aparência, e o que mudou bastante foi a minha aparência. E eu dei lá uma amadurecida em relação a algumas coisas como consumismo, ou às vezes até pela aparência mesmo eu dei uma mudada depois que eu fui mãe, depois que eu tive filho, né, dá uma preguicinha de fazer certas coisas, às vezes a gente quer descansar mais. Bom, enfim, eu quero contar mesmo pra vocês os podres que já especularam muito durante esse tempo que eu estou na internet, que já saiu em alguns blogs de fofoca e tal, que eu nunca contei, mas que eu acho que nessa fase madura da vida, em que eu tô bem um livro aberto quando as pessoas me perguntam, ou se é num grupo de blogueiras, ou se é algum amigo, algum conhecido, eu não tenho medo nenhum de expor. Isso fez o que eu sou hoje e também acho que não foi nada que fizesse tão mal a alguém. Foi algo que acabou fazendo mal pra mim mesma, que eu já vou contar pra vocês. Se vocês ainda não sabem, continuem por aí que eu vou contar. Agora, se vocês já sabem, por fofoca, vocês vão saber o lado real da história. Bom, eu já contei aqui no canal que eu sou filha adotiva quando eu fiz aquele Draw My Life, que é desenhando a vida, sabe? E acabei contando pra vocês como que eu fui parar nessa família que me adotou. A minha mãe, ela faleceu de câncer bem precoce, ela tinha 27 anos e ela tinha, assim, a família, mas uma família que não tinha, uma família que não tinha estrutura para poder cuidar de mim e também tempo, né, minhas tias trabalhavam e tal. Minha mãe tinha uma outra filha, minha irmã, e essa minha irmã, ela pôde ficar numa creche. E eu, como tinha 7 meses, era bem novinha, a creche não aceitava, então minha mãe estava desesperada. E aí, nesse desespero todo, ela foi até uma igreja, conheceu um casal de pastores e esse casal acabou se solidarizando e cuidando de mim na época, enquanto minha mãe tinha que trabalhar e tal, e nesse período de tempo ela descobriu o câncer e tinha que também tratar o câncer. E isso, dos 7 meses, minha mãe veio a falecer, eu tinha 7 meses, mas minha mãe veio a falecer quando eu tinha 3 anos de idade. E eu já estava esse tempo todo na casa desse casal, me acostumei, chamava de pai, de mãe. A minha mãe quase não chamava porque ela estava ali vez ou outra. Minha mãe ficou então um período de tempo assim, no estágio final da doença, na casa desses meus pais, que me adotaram, e veio a falecer. E eu cresci então com eles numa religião bem rígida mesmo, que é uma das denominações evangélicas mais rígidas daqui do Brasil, que não podia depilar, que é saia longa, enfim, não quero entrar no mérito de doutrina religiosa, mas tem algumas coisas que hoje em dia já não condiz com o que eu acredito. Mas vivi bem assim, sabe, cercado assim de muita religiosidade, o que me afastava um pouco na escola de convivência com os amigos. Eu já era um pouco introvertida.
pode não parecer, mas sim, eu era, e isso me afastava um pouco porque eu não tinha nada em comum, eu era muito diferente. Então eu cresci sempre achando que eu era muito diferente, que eu tinha que ser o mais diferente possível. Na adolescência eu quis fazer piercing, tatuagem, minha mãe não aceitou de jeito nenhum, claro, e aí ela falou que eu escolhesse entre ficar lá ou saísse de casa e fosse viver do jeito que eu bem entendesse, e eu saí. Com 17 anos fui morar sozinha. Passou um ano depois, eu trabalhando, pensei que eu poderia cantar, porque era uma vontade minha, porque eu cantava na igreja, mas era uma vontade de cantar outras músicas. Eu gostava muito de música romântica, pra falar a verdade, depois que fui descobrir o rock, mas acabei parando no forró, fui cantar forró, a rocha, em barzinhos bem pequenos, até botecos. Sim, até em boteco eu cantei, gente, é uma coisa, minha vida dá um livro. E aí, porque meu sonho era esse. Aí acabei indicação ali, aqui, acabei indo parar numa banda maior, que a gente viajou o Brasil, cantamos em vários lugares. Ah, antes disso, o Marcos, o mozão, meu marido, ele foi trabalhar num lugar que eu tava cantando pelo período de uma semana ali como segurança, só pra poder me pedir em namoro. Uma semana, um pouco mais que isso, mas foi em um pouco tempo ele me pediu em namoro e eu não queria meio que aceitar, mas acabei aceitando, fui gostando dele com o tempo e a gente tá junto até hoje. Mas aí eu conheci uma pessoa que acabou me apresentando para bandas maiores e fui então viajar o Brasil, cantei até fora, a gente foi até pra Bolívia, cantamos em Manaus, cantamos na Amazônia, cantamos em tantos lugares, gente, passamos por Mato Grosso, Bahia, em vários lugares da Bahia. E nessa tinham apresentações muito sensuais, que não sei o que, e eu comecei a despertar aquela vontade de ter um corpo mais bonito, porque eu via muito balé com corpão em todo lugar que a gente passava, ou a gente tinha bailarinas fixas, ou a gente acabava pegando bailarinas dos lugares, e eu fiquei com aquela vontade de ter mais corpo, porque eu já tinha busto, eu sempre tive muito busto, muito busto. E aí eu ficava, ai, mas eu sou muito magrinha. Foi nessa que eu dei uma paradinha e fiz uma cirurgia. Olha, outro bafão que eu nunca contei e nunca perguntaram, mas tô contando aqui pra não ter mais nenhum bafão sobre mim. Eu fiz uma cirurgia no bumbum. Já tinha um bumbum que era só malhar, mas quis dar uma aumentada e aumentei. Na época ficou muito bonito, mas hoje em dia eu achei ele um pouco grande demais. Mas não mexeria mais não, porque Deus me livre fazer cirurgia de bumbum, gente. É uma coisa horrorosa. Bom, e aí eu achei que ficou mais proporcional, que eu já tinha um busto grande e hoje em dia eu não teria nem tanto busto. Tô querendo reduzir as mamas, né, depois de amamentar. Enfim, só pra contar pra vocês que aí eu comecei a... O produtor começou a olhar assim, nossa, agora você tá com corpo, que não sei o que. Quando faltou dançarina, eu fui dançar dança sensual, que tinha lá, não sei o que fazia meio que um strip, e não sei o que lá, e mostrava o corpo, e eu comecei a me olhar com outros olhos, que eu não tinha esse olhar pra mim. Eu sempre me achei muito sem graça e tal. Isso que eu comecei a me olhar com outros olhos e coloquei mega hair grandão, loiro, não sei o que. E tava toda seduzente lá no palco, dançando. E aí eles começaram a fazer isso sempre, né? De vez pegar a dançarina, me colocavam pra fazer. Sempre e tal. No começo eu tava muito feliz, era muito exibicionismo, comecei a ficar me achando e depois aquilo foi me deprimindo de um jeito, porque eu passei a não cantar tanto. Tinha shows que eu cantava 2 músicas e era show de 2 horas, porque o mais importante era eu dançar e colocar a rabeta de fora. Bom, aquilo me fez mal porque, como eu falei pra vocês, eu gostava de cantar com a alma e não tava tendo mais isso. Então eu ficava muito deprimida no quarto, eu ligava pro Marcos, da onde eu estivesse, que o Marcos ficava aqui em São Paulo. E falava, ai, tô me deprimindo. O Marcos nunca brigou, nunca questionou em relação a isso, tá, gente? Ele é uma pessoa que até hoje... Postei no Instagram uma foto de bumbum que eu falava, ai, não vou postar não. Porque eu ficava com aquilo, ai, se me perguntarem, mas nunca me perguntaram se o bumbum eu tinha feito alguma coisa ou não. E aí postei recentemente, ele que tirou, ele falou, posta, amor, tá tão bonito, posta. E ele, sabe, ele é uma pessoa que não tem esses tabus e meu grande incentivador. E aí depois
desse tempo, quando eu falei que eu tava realmente muito cansada, que eu não queria mais, que eu resolvi parar. E aí eu falei, o que eu vou fazer? E eu vi uns vídeos na internet e falei, vou dividir um pouquinho. Na época ainda, eu tava bem no finalzinho quando eu fiz o primeiro vídeo daqui do canal, que é um vídeo de comprinhas na Bahia. Eu tinha viajado com a banda e mostrei o que eu comprei. Foi. E aí depois, na semana seguinte, eu saí, definitivo. E no outro mês, eu e o Marcos, nós nos casamos. Enfim, que ele pedia e eu falava que não, que eu não queria casar. Enfim, resolvi firmar meus pés em um lugar e sossegar um pouco. E foi isso que aconteceu aí. E eu entrei no YouTube ainda com vestígios daquele jeito que eu era, né? Tinha aquele jeito mais exibicionista, acabei fazendo vídeo muitos de comprinha e não sei o que, mas que na verdade sempre queria firmar os pés, de sossegar um pouco, né? Família eu nem pensava muito não. Filho, eu era uma pessoa que não pensava em ter. Já contei isso aqui no canal também. Vou deixando aqui no box os vídeos que eu for comentando aqui com vocês. Mas depois acabou acontecendo a gravidez, né? Depois de 6 anos de relacionamento, veio o ser humaninho e mudou ainda mais minha vida. E eu acho que a vida é mais ou menos isso, é um processo de evolução. Tem coisas que pode ou não ser errada para algumas pessoas, porque cresceram de uma forma, assim como eu cresci, e aquilo ficava me sufocando muito. Eu fui dançar, eu mostrei o meu corpo, tipo, não fiquei nua no palco, mas ficava de lingerie, de uns maiô cavadão, uns negócios assim, sabe? Então, aquilo acusava pela forma que eu fui educada. Pode ser para algumas pessoas que isso seja banal, seja besteira, mas eu achei importante dividir isso, porque vez ou outra, esse ano, no decorrer do ano, ninguém me perguntou, ninguém falou nada. No final do ano, apareceu uma pessoa querendo falar. Ela falou assim, nossa, me conta, me mandou uma mensagem box, falou assim, me conta sobre a sua fase, vergonha alheia. E eu falei assim, olha, eu teria muitas fases para te contar e que todas elas fizeram parte do meu processo de evolução e que eu nunca, uma coisa que eu posso dizer é que eu nunca fiz mal a ninguém. Se eu fiz mal a alguém, foi a mim mesma. Então, eu falei assim, quer saber? Eu vou começar o ano dividindo essa história aqui há muito tempo. Essa história de vida, na verdade, ó. Dá pra vocês entenderem todo um processo de querer se libertar de uma religiosidade, depois de conhecer o mundo de um jeito assim, com licença, deixa eu viver, dá licença que eu não vivi até hoje, agora é a minha vez. E depois de um processo de ter passado por essa fase e dizer que não era tudo aquilo que eu esperava e que eu queria firmar meus pés, e que aconteceu de eu ficar grávida, de me descobrir mãe e descobrir que isso muda a gente de uma forma. Não tô falando de mudar, de que hoje em dia eu não seria exibicionista, não. Só que eu quero até voltar esse ano, tá aí nos meus projetinhos, voltar a cuidar de mim, do corpo, porque eu fiquei um pouquinho relaxada com a maternidade, eu confesso, porque a maternidade é muito cansativa e eu acho que tem que ser uma opção da mulher, querer ou não fazer uma depilação, querer ou não malhar, querer ou não fazer uma dieta. E eu vou dividir isso no decorrer do ano com vocês, mas queria começar o ano assim, abrindo o livro, abrindo o leque, para vocês saberem tudo sobre mim e aquelas pessoas que viam de uma outra forma, entender como eu entendo todo esse meu processo e essa minha história de vida. Que eu queria, nada tão emocionante nessa parte da história, né, gente? Mas necessário contar, eu acho. Hoje em dia a gente está bem mais livre para poder ser dono do nosso corpo e escolher a forma que a gente deseja viver. E eu acho que principalmente o que está mais em evidente é a verdade. Eu acho que a verdade, ela traz uma força, ela empodera de uma forma. Eu sou assim, sabe? Esse tipo de verdade, eu sou assim, eu nasci assim, meu cabelo é assim. Se eu quiser ser diferente, eu posso ser também. E é isso, gente. O que eu espero para vocês em 2018 é uma verdade muito forte, muito empoderamento. E que a gente continue por aqui produzindo coisas que realmente acrescente. Eu tô com vontade de experimentar outras coisas. E
comecei com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam dos podres da minha vida, do tour, do mini tour, do resumão do tour pela minha vida. Comente aqui. Acho que uma mensagem que fica de tudo isso, se eu posso dizer que fica uma lição, é que a gente não pode colocar a nossa felicidade nas coisas. Sejam coisas materiais, estéticas, aparência. Acho que a aparência é uma coisa que é muito rasa, que a gente precisa se aprofundar dentro, assim, conhecer mais dentro de nós e aprender sobre o real significado da vida, o que é importante, o que traz felicidade, aonde está a sua felicidade, onde mora a sua felicidade. Acho que é essa a lição que fica. Um super beijo pra vocês, um feliz 2018, muita paz, muito amor, muita felicidade e força, energia, garra, alegria de viver, sabe, gente? É isso que eu desejo pra vocês nesse ano e que a gente continue aqui juntinho. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, não esquece de comentar, deixa aquele like pra ajudar a gente, me siga nas redes sociais, no Instagram, me acompanhe por lá, vai lá ver a foto do popô. Um beijo grande, tchau, até a próxima.